então, para a doutora Lisandra. Então, boa noite a todos. Com mais uma satisfação para nós darmos início aí a mais um evento virtual da OAB de Santo Amaro. Agradecer a todos os coordenadores, membros de comissão que estão presentes aqui, doutor Jorge, doutora Dione, doutora Renata, aos colegas da Comissão da Igualdade Racial, Ezequias, Ricardo, Gisele, que eu estou vendo aqui na sala. Então, eu gostaria de passar nesse momento a palavra para a doutora Lisandra, presidente da OAB de Santo Amaro, para que ela faça as considerações iniciais e, em seguida, eu passo a palavra para a Renata, para que ela faça a leitura do currículo da doutora Dione e que a gente possa dar início a mais um evento. Então, doutora Lisandra, a palavra está com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Noite. Ninguém dá voz para vocês, né? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente. Quero agradecer também a presença aí de todos os coordenadores, membros de comissões que estão presentes na sala hoje. Agradecer a querida Dione. Olha só, uma sala com duas Diones, né? Já é difícil encontrar uma. Duas, então, é mais difícil ainda. Mas agradecer a minha colega de presidência, a doutora Dione, por dispensar aí seu tempo para trazer um pouco mais de conhecimento aos nossos colegas santamarenses. Então, muito obrigada por sua participação. A doutora Renata, que vem, assim, se empenhando muito em trazer bastante palestras a nós, a todos vocês que estão participando ou que organizam as palestras para todos os nossos colegas. Então, eu acho que o tema de hoje é muito importante, como todos os outros, né, que nós temos abordado, mas em especial das relações mais sensíveis que nós temos hoje, né, que são as relações de trabalho, se ainda tivermos trabalho, né, que essa é a nossa maior preocupação hoje em dia, é a manutenção das empresas, a manutenção do comércio, para que realmente possamos ter o que discutir no futuro, né. Então, dito isso, gente, eu só entrei realmente para dar os parabéns para vocês, dar um olá, porque eu ainda tenho que preparar memoriais aí para julgamento, tem uma série de prazos para cumprir. Tá bom, queridos? Muito obrigada, tenham um bom evento e parabéns novamente. Renata, a palavra é sua. Obrigada, doutora Lisandra. Quero agradecer, aproveitar que a doutora está aqui na sala ainda, agradecer que sempre que a gente traz uma novidade, a nossa presidência, a nossa diretoria sempre tem de poder trazer mais conhecimento para todos os colegas. Então, quero agradecer a doutora Lisandra, a doutora Lisandra que está aí se desdobrando para sempre. Alguém com um áudio aí alto está dando interferência. Doutora Alexandre Fante, que está sempre aí se desdobrando para atender todo mundo. E quero agradecer também a Comissão de Cultura e Eventos, eu não sei se o Gustavo está na sala, mas doutor Gustavo também sempre nos atendendo aí com grande presteza para que a gente traga eventos maravilhosos para vocês. Dito isso, vamos passar as considerações aqui, as apresentações da doutora Dione, que se tornou uma amiga querida, a gente vem fazendo aí alguns eventos juntas, sou suspeita para falar dela. Doutora Dione Almeida Santos é presidente da subseção lá de Miracatu, é aqui pertinho de São Paulo, né, doutora? Ela também é especialista e mestra em Direito do Trabalho pela PUC, membro efetivo regional do Núcleo de Direitos Humanos no Mundo do Trabalho, pelos trabalhadores da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional São Paulo. E hoje vai nos trazer aqui uma palestra sensacional, que, se eu não me engano, foi a tese do mestrado, não foi isso, doutora? As reparações de danos nas relações de emprego. Tenho certeza que essa palestra vai ser sensacional e vai nos trazer muito mais conhecimentos durante essa palestra e nessa área do direito do trabalho. Doutora Dione. Boa noite a todos. Primeiro, tenho que agradecer a presidente Lisandra, ao Alexandre Fante, que sempre me recepciona com muito carinho na UAB Santo Amaro. Agradecer o empenho de um parceiro de luta, o Ezequias. E nós conversando, obviamente, quando a gente fala de emprego e trabalho,
a gente tem que trazer também esse recorte racial. Então, desde já eu agradeço à Comissão de Igualdade Racial, da OAB Santo Amaro, por todo esse empenho, e também a doutora Renata, né, coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho, duas comissões que têm que trabalhar junto como um instrumento de promoção de dignidade do trabalhador e como instrumento de efetivação do direito ao trabalho, que tem que ser um trabalho decente. A doutora Lisandra falou se é que nós vamos ter trabalho, e isso também é uma preocupação minha. Se nós vamos ter trabalho decente, já que isso já era um direito bastante violado, também é uma preocupação minha. E como que essas reparações de danos, que já não eram bem feitas, como elas serão agora depois da pandemia. Eu só quero deixar registrado aqui a presença de duas pessoas queridas, a doutora Eliane, que foi minha amiga da graduação, e eu vi aqui pela tela o doutor Celso Pio, que é um desembargador do TRT2, e isso aumenta a minha responsabilidade para falar de reparação de danos. Vou ter que fazer alguns recortes aqui, alguns ajustes. Sensacional. Tem que fazer alguns ajustes. Então, como a Renata falou, a minha dissertação de mestrado foi a reparação de danos como um instrumento de promoção do trabalho decente. Eu fiz alguns recortes, alguns ajustes, para que isso acabasse sendo um manual prático para nós, advogados, para a advocacia, para a gente tentar dar o máximo de efetividade aos nossos pedidos de danos extrapatrimoniais, danos que ocorrem diuturnamente nas relações de trabalho e de emprego, mas a gente ganha os danos morais, mas acaba não levando, né? Dificilmente esses valores fixados são suficientes para reparar o dano, para compensar a vítima e para educar a sociedade. E isso, obviamente, que o empregado, ele tem, né, ele está em condição de desigualdade nas relações, e o direito do trabalho, ele é para isso, né, ele tem que considerar essa vulnerabilidade do empregado, e é por isso que nós entendemos que não exista empregado hipersuficiente, mas quando se trata de empregados pertencentes ao grupo de pessoas vulneráveis, o judiciário tem que ter um olhar um pouco mais atento para realmente dar efetividade ao direito ao trabalho decente, que é um direito humano, que é um direito social e fundamental. Nós partimos do princípio que existe um distanciamento muito grande entre o direito ao trabalho e a realidade social, assim como há um distanciamento muito grande entre o direito à integral reparação de danos e a realidade. A maioria das sentenças que nós observamos ao longo da nossa carreira como advogado, elas sempre trazem como justificativa para valores irrisórios e insuficientes para reparar o dano, o enriquecimento sem causa. E aí você vê ações, decisões judiciais de 2, 3 mil reais, que trazem como essa única justificativa: eu não posso enriquecer sem causa o empregado, e também a sentença não pode ser de maior monta para não quebrar a empresa, o empregador, e os juízes acabam se portando como gestor financeiro dessas empresas, esquecendo que a atividade empresarial é por conta e risco do empregado, e colocando em segundo plano, como segunda importância, a dignidade do trabalhador, do empregado, e não reparando o dano. E também esquecendo que a própria reparação de dano, ela tem as 3 funções, né? Que é compensar a vítima, que é punir o agressor, e é educar a sociedade para que a gente não tenha um outro conceito de direito ao trabalho que não seja o direito ao trabalho decente. Essas eram as minhas considerações iniciais,
E aí eu já acho que tem pessoas que pensam, mas não tem só danos de 2, 3 mil reais. Esses são a maioria. Quando não tem dano nenhum, e esse dano extrapatrimonial, ele é visto como um mero aborrecimento. Teve o caso da empregada que foi algemada que eu digo simbolicamente, porque acho que foi esparadrapo que colocaram nas mãos dela, para que ela não saísse mais cedo do trabalho, e ela passou por toda aquela situação humilhante, e ela recebeu 180 mil reais de indenização, um valor que não se compra uma casa. É maior que 3 mil? É, mas esse aí foi o ápice da violação da dignidade dessa trabalhadora. Mais grave que isso, só se fosse o falecimento dessa empregada, né? E o capital social dessa empresa beirava 300 milhões de reais. Então, isso você vê que esse valor de 180 mil reais, ele não é o suficiente, ele não foi o suficiente para que essa empresa realmente se sentisse punida, né? 180 mil para 300 milhões, isso é muito pouco. E isso é o máximo que a gente consegue ver. As emendas que eu analisei eram 2, 3 mil reais. E o judiciário ele não parte do princípio que a violação da dignidade, a violação dos direitos sociais do empregado já é o dano. O judiciário, ele espera um desdobramento, uma consequência do dano para entender que aquilo ali foi um dano. Exemplo, toda empresa, por exemplo, ela tem o dever de segurança, de oferecer um trabalho seguro e saudável. Então, o transporte inseguro já é uma violação desse direito. Uma ação que trate de transporte inseguro, sem nenhum acidente, ela tem quase 100% de chance de ser julgada esse dano improcedente e, no máximo, um mero aborrecimento. Então, a gente tenta trazer uma relação da reparação de danos, do direito ao trabalho decente, da dignidade do trabalhador, para construir, na verdade, não é para construir, para fazer com que o judiciário passe a adotar uma responsabilidade civil sob essa ótica, de que o direito ao trabalho decente e que a dignidade do trabalhador tem que ser respeitada, e não a partir da consequência, né? E, como advogado, nós temos que chamar a atenção também para um fato que o direito do trabalho ele não é pensado para trazer, não é ensinado e não é pensado para trazer efetividade ao trabalhador. Nós temos que levar em consideração que nós temos, por exemplo, uma herança histórica e cultural de serviço escravo, de mulher que não trabalha. E daí essa dificuldade reflete no próprio entendimento do judiciário quando trata dessas questões. E, como advogados, nós temos que zelar sempre para dar maior efetividade aos direitos dos nossos clientes, salvaguardando mesmo. E é em razão disso que, mesmo sabendo que o dano para mim é a violação do direito social, eu ainda insisto naquelas perguntas que parecem meio retóricas ou meio bobas, no sentido de xingou de imbecil. O reclamante chorou? Porque nós, advogados, nós não temos uma segurança que só a violação do direito vai ser o suficiente para que o judiciário reconheça o dano. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de pergunta. Aí eu trouxe algumas considerações para que a gente consiga construir um raciocínio que leve o judiciário a fazer um percurso que ele não é acostumado a fazer e, assim, reparar integralmente os danos dos nossos clientes. Vamos lá. E aí, Renata, eu chamo a atenção para que a gente só lembre do seguinte, que
que se a gente não faz toda essa construção na petição inicial, a gente acaba não conduzindo o judiciário a fazer uma análise pela ótica da responsabilidade. E há realmente uma grande dificuldade para quem julga de aferir, de medir o quanto foi esse dano, que é subjetivo, e qual o valor suficiente para realmente reparar esse dano integralmente. Então, sem esses questionamentos na inicial, eu acho que fica difícil realmente para o magistrado ele fixar um dano, uma reparação de dano em valor suficiente para reparar, para punir e para educar. E a primeira coisa que eu chamo a atenção é que na inicial, a gente nunca esqueça de trazer todas as normas internacionais, as convenções que foram ratificadas pelo Brasil, né, que o Brasil está obrigado a cumprir, e que o judiciário, como Estado, ele também não pode se afastar dessa construção de convenção que proíbe a discriminação racial, de convenção que proíbe a discriminação da mulher. Eu não sei se vocês fazem diferente, mas eu, por exemplo, eu não vejo num processo que a gente pede a equiparação salarial, que a gente peça, por exemplo, consequentemente, a reparação de danos por violar esse direito de igualdade. Alguém pede isso? Pelo simples fato de não trazer um salário igual? É muito difícil. Passa batido, né? Sim. Então, isso é um dos aspectos que eu considerei, e eu passei um tempo pensando sobre a reparação, e eu vi que isso aí seria possível, e que o judiciário só não dá porque realmente nós pecamos e acabamos não pedindo, né? Aí a gente fala das Cartas das Nações Unidas, da Declaração Universal de Direitos Humanos, dos pactos internacionais, as convenções da OIT. Temos que lembrar também que o direito ao trabalho decente, ele é um direito constitucional, e que só o desrespeito a esse direito já gera danos, né? Assim como lembrar ao juiz que a dignidade da pessoa humana, ela deve nortear toda a análise judicial quando se trata de relação de emprego, e principalmente de relação de emprego na qual nós tratamos de dois assuntos tão recorrentes, que é assédio e discriminação. Perfeito, doutora. Tem um microfone ligado, né? É o meu? E aí, depois disso tudo, eu chamo a atenção para uma outra questão, que são os princípios da reparação. A decisão judicial, ela tem que trazer esse percurso. O que foi, qual o percurso que o juiz fez para fixar em 2.000, 3.000 reais? Principalmente para quando chegar na segunda instância, né, os desembargadores, eles tenham elementos palpáveis para ver se esse valor fixado está proporcional ao dano e está fixado em valor suficiente para que realmente repare esses danos extrapatrimoniais. Então, é imprescindível que o juiz, ele fundamente na sentença qual foi o caminho que ele percorreu para fixar. E na petição inicial, eu chamo a atenção para que a gente coloque os princípios, lembre o juiz dos princípios que ele tem que analisar esses pedidos de reparação de danos, porque em razão do diálogo das fontes
e do Código Civil, que conversa com o direito do trabalho e que é constitucionalizado, coloca a dignidade humana como no centro da proteção. E no meu trabalho eu trato de alguns princípios civilistas, processuais civilistas e ambientais. Os civilistas, que eu acho que é de grande valia, é o princípio da eticidade. O judiciário, a sociedade como um todo, não cobra do empregador uma conduta ética. E essa conduta ética, que é a boa-fé objetiva, ela integra e deve integrar todos os negócios jurídicos em geral. Sendo o contrato de trabalho um negócio jurídico, não faz sentido que a falta da boa-fé contratual por parte do empregador, nos casos de reparação de danos, não seja considerada para arbitrar uma reparação de danos. Nós temos tanto uma herança escravocrata que não se cobra da empresa empregadora essa conduta ética. E a boa-fé objetiva, ela tem que servir tanto para interpretar esse negócio jurídico, que é o contrato de trabalho, como também ela tem que fazer com que toda essa análise seja feita. E a gente traz o artigo 113, né, que fala que os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. A gente trata do artigo 187 do Código Civil, que fala que aquele que cometer ato ilícito ou ultrapassar, exceder os limites do seu direito, ele também comete ato ilícito. E fala mais também o Código Civil, que aquele que comete ato ilícito causa dano e que esse dano, ele tem que ser reparado. Por esse artigo, a gente consegue desmantelar essa construção jurisprudencial de que foi um mero aborrecimento. Não. Se violou direitos, causou danos. E se causou danos, eles têm que ser reparados. Na prática, isso não acontece. Na prática, a conduta, o ato, a gente ainda vive uma responsabilidade que espera a consequência do dano. E nós temos que construir jurisprudencialmente uma responsabilidade que parta da conduta lesiva e não da consequência da conduta lesiva. E aí, para frente, trago alguns outros exemplos. Também temos o princípio da socialidade, que dispõe que a empresa, ela tem uma função social, e é em razão desse princípio, que não cabe mais uma resposta judicial que fala que a empresa tem função social e que uma indenização não pode ser fixada em valor superior, porque essa empresa, se ela fechar, se ela falir, ela vai fechar postos de emprego. Então, a individualidade, ela é sobreposta pela socialidade, pelo interesse coletivo. Isso faz com que, quando a gente lembra disso, numa petição inicial, por exemplo, o juiz já não pode mais trazer esse argumento simplista do enriquecimento sem causa e da função da empresa como a pessoa jurídica que cria emprego. Porque mais que criar emprego, constitucionalmente está falando do bem-estar social. Então, criar emprego já não é mais o suficiente depois da Constituição Cidadã de 88. É importante que esse emprego seja realmente emprego decente. E aí nós vamos para o princípio da solidariedade, que é aquele que obriga a empresa a ser solidária e ser corresponsável com a vida
e com a saúde dessa geração e das que vêm, das futuras. Por esse princípio, a empresa, ela é responsável pelo meio ambiente de trabalho. E quando eu falo meio ambiente de trabalho, eu não falo só do chão da fábrica, eu falo também da saúde psicológica dos trabalhadores e, automaticamente, eu falo que o emprego, ele não pode ter assédio e nem um tipo de discriminação. 2 problemas sociais que são bastante agravados se nós considerarmos a vulnerabilidade. As mulheres, por exemplo, são as mais assediadas e os empregados negros são os que mais sofrem discriminação, tanto na fase pré-contratual, durante o contrato de trabalho, e isso impede que eles tenham acesso ao pleno emprego, e isso impede que eles tenham facilidades para se promover, para ascender profissionalmente, e isso também ainda colocam eles em vulnerabilidade o suficiente para que eles tenham uma maior tendência a sofrer uma dispensa discriminatória. A lei da boa-fé, objetiva e subjetiva, fala do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da indenização, ele tem que ser proporcional ao dano, e para que isso ocorra, o juiz tem que ver um monte de coisas, um monte de requisitos para saber se isso foi proporcional ou não, como, por exemplo, a extensão desse dano, a repercussão desse dano na sociedade, na família da vítima, a repercussão financeira para a empresa, porque para punir, esse valor tem que ser, não pode ser irrisório, ele tem que ser o suficiente e para que a empresa realmente se sinta punida e penalizada, e que assim se eduque e que não volte a violar direitos e causar danos extrapatrimoniais. E isso tem que ser feito na sentença. A decisão judicial, ela tem que trazer esses elementos balizadores do valor fixado, porque mesmo na instância superior, não sendo possível o reexame de provas, por exemplo, no recurso de revista, o TST, ele vem exercendo um controle sobre esse quanto indenizatório. E esse controle, ele só pode ser feito se o juiz de primeiro grau apontar todos os elementos que ele usou para balizar esse quanto indenizatório. E aí nós temos que lembrar também, o judiciário, do princípio da inexabilidade irrestrita. Quando veio a reforma trabalhista, aqueles artigos, o 223A, o C, o 223G, que inclusive é objeto da ADI 5870, salvo engano, ia ser julgado agora dia 4 de julho. Até perguntei para o Renato, para o Ricardo, se vai ser, a gente não sabe. Fez todo um burburinho, e inclusive no acho que 16º ou 19º CONAMAT, alguns juízes se pronunciaram a respeito da inconstitucionalidade, porque se tarifa, se tabela, não tem como reparar o dano integralmente, e isso veio com a reforma de 2017. Mas, antes de 2017, os danos também não vinham sendo reparados. E aí eu achei interessante que pelo menos uma coisa boa teve, né? Esses dispositivos legais. Fez com que os próprios magistrados lembrassem que tinha esse princípio que eles, na maioria das vezes, também violavam. Né? Mesmo não tendo uma sentença falando, eu fixo em 2, 3 mil, porque o empregado ganha 1.000, na prática, a gente sabe que cada magistrado tinha uma tabelinha, né? A gente que advoga em cidade menor, a gente conhece. E aí tem juiz que a gente fala, esse dá 3, esse dá 2. Então, eu acho que
Pelo menos para isso, teve alguma serventia, esses artigos, para a gente lembrar que existe esse princípio, que o dano ele tem que ser integralmente reparado. Tem gente que vai falar assim, mas não tem como reparar integralmente. Talvez realmente não tenha, mas ele tem que buscar ao máximo essa reparação. Por que ele tem que buscar ao máximo? Porque ele tem uma função, que é educar. E essa busca, ela tem que ser incessante, e ela tem que ser constante, tem que partir da gente. Tem um outro princípio que a gente tem que colocar nas nossas petições iniciais, que, na verdade, são princípios ambientais que veio para a gente com a ECO 92. Essa responsabilidade civil, que a gente fala agora, no direito do trabalho, é uma responsabilidade de uma sociedade de risco. Né? A sociedade não é estática, o direito também não consegue, não poderia ser estático. Logo, ser empresário implica em risco, risco da atividade, e ser empregado também implica em risco, que é da própria atividade laboral. E tem um avanço tecnológico que a gente não consegue prever até onde vai esse risco. Então, nós temos os dois princípios, que é o da precaução e o da prevenção. O da prevenção é, o empregador, ele tem que ter o cuidado, ele tem que prever todos os riscos da atividade do empregado e tentar buscar a efetividade do ambiente de trabalho seguro e saudável, o máximo que ele puder, e que também esse princípio já está superado para a gente. Por essa nova ótica da responsabilidade civil, a gente vai usar o princípio da precaução, que ele é um pouco a mais. Então, ele não precisa, por exemplo, que tenha um dado científico que aquela situação é risco para o empregado. E esse princípio, ele traz uma maior proteção. E é por esse princípio, por exemplo, que você consegue buscar fundamentação para alguns tipos de reparação que, mesmo que não haja efetivamente um dano, o risco do dano já gera esse direito à indenização. E eu trago como exemplo uma seringa com HIV, com vírus, né, do HIV. Ainda que esse empregado, ele não tenha sido contaminado, o próprio contato, o próprio risco já gera a violação da dignidade humana dele, e o próprio risco já gera o direito à indenização. E isso é muito importante a gente lembrar disso, porque agora, depois do pós-pandemia, pode ser que venha uma enxurrada de indenizações exatamente em razão desse princípio. Eu escrevi um artigo que eu falo de duas possibilidades de indenização sem a contaminação pelo Covid. O primeiro exemplo é aquele empregador que não respeitou o isolamento daquelas pessoas de idade, gestante, do grupo de risco, que não respeitou essas orientações dos órgãos de saúde e colocou esses empregados do grupo de risco para trabalhar, e essas pessoas não foram contaminadas. Se, mesmo não tendo sido contaminadas pelo Covid, só o fato de não ter respeitado essas orientações seria o suficiente para gerar uma indenização por danos extrapatrimoniais. Por esses princípios, Renata, a gente consegue comprovar
a responsabilidade civil do empregador e a gente consegue comprovar os danos por meio desses princípios. E um outro exemplo seria de não afastar aquele empregado que tem os sintomas da Covid, mas que não foram diagnosticados com Covid. Se não respeitar, não deixar essa pessoa que tem todos os sintomas isolada, se colocar essa pessoa perto de outros empregados, ainda que essa pessoa não contamine ninguém, o risco de ter deixado esses empregados geraria o dever de reparar os danos de todos esses empregados que foram obrigados a ficar ao lado desse empregado com sintomas da Covid, mas que não estava diagnosticado com a Covid. Eu vejo essas duas possibilidades. E aí, com relação à Covid, eu acho que vai ter mais um monte de possibilidades de danos. Por exemplo, de negociar de reduzir o salário e a jornada da empregada gestante, né? E isso aí vai causar dano pelo fato da estabilidade e dessa proteção não ser só dela, ser da criança, e a redução do salário implica na violação de direitos da criança. E tem uma outra possibilidade também de reparação de danos, é que a MP, por exemplo, ela ela dispensa a realização de exame admissional. Você imagina a quantidade de risco, eu nem acho que uma empresa esteja contratando alguém, mas uma empresa que contrate alguém hoje e dispense da realização do exame, ela simplesmente está correndo o risco, eu acho que é uma responsabilidade objetiva e subjetiva, de contaminar todo aquele setor onde ela vai colocar esse empregado sem fazer esse exame admissional. Com relação aos danos, eu acho que é bem tranquilo, né? Os danos extrapatrimoniais, que subdividem em moral, e em ricochete, que é aquele dano que ele reflete também em terceiros e não no empregado, né? Na vítima, por exemplo, no caso de um acidente ou de um falecimento. Essa dependência, né, e essa pessoa que tem legitimidade para pleitear esses danos não precisa comprovar a dependência econômica, não precisa ser necessariamente o filho, a mulher, e ele não precisa ter laço de sangue nem de parentesco, ele só precisa ter um vínculo afetivo. E aí, por exemplo, uma amiga que dividia apartamento, que trabalhava junto, e que teve a outra colega morta em razão de um acidente. Então, esse dano, essa pessoa que não é herdeira, não tem laços de sangue nenhum, poderia estar pedindo judicialmente uma reparação de dano nesse sentido. O dano estético, que não tem nada a ver com a beleza, né, e não precisa ser visível, mas basta que ele realmente mude a concepção que a pessoa tenha do corpo dela enquanto algo harmonioso. O dano existencial, que não é unânime ainda, se só a sobrejornada é o suficiente para configurar esse dano. Eu entendo que sim, porque eu sustento que a violação do direito já é o suficiente e não a consequência, mas alguns juízes entendem que não, entendem que esse dano existencial, ele tem que ter frustrado um projeto de vida. Por exemplo, a mulher que trabalhou muito, não teve filhos, não casou, eu entendo que não, há uma divergência, mas aí acho que a gente
por meio desses princípios que eu falei, a gente consegue demonstrar judicialmente que há uma expansão protecionista da dignidade. E, então, o que eu falo, Renata, é que toda a construção dessa responsabilidade, desde a petição inicial até a sentença, tem que ser feita sobre essa ótica da responsabilidade civil, do dano integralmente reparado, do direito ao trabalho decente e do direito à integral reparação dos danos extrapatrimoniais. Eu acho que as minhas considerações iniciais eram essa para a gente começar a conversar um pouco. Obrigada. Perfeito, doutora. Quanto conhecimento a doutora vem nos passando, eu acho que, aí é uma opinião mais pessoal minha, né? São coisas que a gente não pensa realmente para fazer uma reclamatória trabalhista, né? A gente vai no automático, né? Exatamente, a gente pega a CLT e vai ali na CLT, horas extras, acúmulo de função, isso, aquilo, e às vezes a gente não para prestar atenção justamente na função social do direito do trabalho. Que aí a gente, como a doutora falou, o meio ambiente do trabalho, a gente tem um espaço muito vasto para trabalhar no direito trabalhista, que às vezes a gente vai no automático e não volta os nossos olhos para isso. E aí a gente fala, eu mesma, né, eu me policio muito, eu fico pensando, eu falo que o judiciário, ele acaba não fazendo, mas eu também, quando eu faço a minha petição inicial e esqueço de tudo, de toda essa construção, eu também estou tratando o direito ao trabalho decente, os direitos sociais, como se fossem só direitos direitos patrimoniais, né? Como se fosse só dinheiro, verbas rescisórias, verba disso, verba daquilo, e a gente esquece de fazer essa construção, né? E é por isso que nós também, como advogados, nós temos essa responsabilidade de fazer acontecer uma realidade, um trabalho que seja realmente digno. A gente também não pensa nisso quando a gente vai peticionar, é estranho, né? A gente também tem que se educar para fazer essa petição, eu acho. Sim, com certeza. E eu quero aqui aproveitar a fala para dar as boas-vindas e agradecer a presença do Dr. Celso Peel, desembargador federal do trabalho. Seja bem-vindo, doutor, como sempre, com a OAB Santo Amaro. Estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso evento. E agora eu quero passar a palavra para o nosso representante da Comissão de Igualdade Racial, o Dr. Ricardo Brito, para fazer as considerações dele também com relação ao tema. E de repente, se ele quiser também fazer a apresentação das questões aqui, das perguntas que nós temos no chat. Doutor Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, doutora Dione. Obrigado a todo mundo que está presente. Agradeço, Renata, por ter passado a palavra. Doutora Dione, tem algumas perguntas aqui, mas me surgiu uma durante a sua fala, que tem a ver com uma determinada parcela da nossa sociedade, que ela é praticamente invisível, né? Estou falando aqui das empregadas domésticas, né? E para linkar aqui com essa reparação de danos, né? A senhora mencionou sobre a questão da Covid e que a eventual reparação de dano que poderá existir, mas como é que a senhora enxerga sendo que esse segmento da classe trabalhadora, por uma determinação governamental, foi considerada como uma atividade essencial, né? Então, como é que a gente vai compatibilizar essa autorização, né, por parte do poder público, ou determinação, dependendo do ponto de vista, com uma exposição de um determinado grupo de pessoas que tem um perfil, né? Tem cor, tem idade, tem CEP, né? Não tem jornada de trabalho limitada, né? Como compatibilizar? Eu estou falando da Covid, mas eu poderia emprestar para outros danos. Como compatibilizar a reparação de danos aí das empregadas domésticas, por exemplo? Ricardo, você sabe que a questão do trabalho doméstico, que é uma herança escrava no Brasil, é uma das maiores preocupações da própria Organização Internacional do Trabalho, né? Nós tivemos inúmeras agendas de trabalho decente, plano de trabalho decente, e que tem sempre, a preocupação da OIT sempre gira em torno disso,
trabalho escravo, trabalho infantil, que também vem do trabalho escravo, empregado doméstico, e a OIT, ela já nas suas considerações iniciais, de uma dessas agendas, ela afirmou que a questão, o assunto trabalho decente ainda tem que ser muito discutido, muito reafirmado, muito questionado com relação aos trabalhadores domésticos, que são as pessoas que mais estão vulneráveis a ter a violação, tanto da dignidade quanto do direito fundamental ao trabalho decente, e que também, se for falar em reparação judicial, reparação de danos, judicialmente falando, são as pessoas que também precisam de um olhar um pouco mais sensível do próprio judiciário. E isso, não estou falando que o judiciário seja ruim, mas o judiciário também reflete nele o nosso conceito como sociedade, né? Não chocou nem um pouco colocar o serviço doméstico como um serviço essencial em plena pandemia. São as pessoas que têm filhos ou que precisam de creche, com as creches fechadas, são as pessoas que precisam de transporte público. Isso reflete a nossa herança histórica e cultural de trabalho escravo. O que a gente tem que pensar é que trabalho decente, que é um trabalho seguro e saudável, é um direito fundamental, humano, constitucional. MP, portaria, alguma coisa do Estado ou do município, não tem legitimidade para revogar direito fundamental. Então, aquele empregador que for embalado, que achar que tem o respaldo jurídico de uma MP ou de uma portaria municipal ou estadual para exigir esse trabalho doméstico, ele não tem segurança nenhuma, segurança jurídica, que o isente de uma responsabilidade civil. Não só no caso da contaminação desse empregado doméstico, a gente fala empregado, porque é empregado doméstico, mas que na prática a gente sabe que a maioria são mulheres, isso aí também é um outro recorte que a gente poderia falar durante dias. A contaminação ou a não contaminação, o fato de exigir esse trabalho doméstico em plena pandemia, ele gera o dever de indenizar. Entendi. Nosso chat tem várias perguntas que se relacionam com a reparação civil. A gente, no bate-papo, até nós comentamos da emenda 45 de 2004, que levou para a Justiça do Trabalho a competência para decidir questões de trabalho, e uma delas a reparação civil, né? Eu lembro que eu era estagiário na ocasião e havia um medo muito grande de algumas pessoas que o juiz do trabalho iria reparar de forma mais dura os eventuais danos, os danos que acontecem. E a gente, pelo menos na minha pouca experiência, eu não vejo dessa forma. Pelo menos, eu vi um pouquinho o juiz civil instruindo, julgando, eu achava que ele tinha a mão mais pesada. Mas a minha pergunta, e tem a ver com as perguntas que estão no chat também, é sobre a eventual capacidade ou incapacidade no dia a dia do juiz do trabalho para reparar dano. Mas eu vou insistir ainda, até queria fazer um parênteses aqui, doutora Renata, aqui, deixar um agradecimento aqui para o Ezequias, que é o nosso líder aí na Comissão da Igualdade Racial de Santo Amaro, que fez o convite para a doutora Dione, que em conjunto com a Comissão do Trabalho vem organizando esse bate-papo, e sem o Ezequias, acho que provavelmente a gente, o primeiro contato dele com a doutora Dione não seria possível de forma tão rápida aí o aceite, então eu gostaria de registrar aqui a participação do Ezequias, foi fundamental, e da comissão, de todas as doutoras da Comissão da Igualdade Racial, ao longo desses últimos dias, fazendo divulgação, estudando o tema, se comprometendo, então eu gostaria só de fazer esse registro. Mas voltando para a minha pergunta, a capacidade do Poder Judiciário, em especial do Justiça do Trabalho, para reparar, e aí eu gostaria de também fazer esse corte, esse pessoal que, reparação de dano do assédio moral e num enfoque para as questões raciais, né? As mulheres, os homens, que a gente, em plena pandemia, um dos únicos assuntos que parou a discussão sobre pandemia foi o racismo.
nosso Poder Judiciário, nosso juiz do trabalho está preparado para se debruçar sobre essas questões também? Quando você falou que o juiz do trabalho, com a emenda, ele olharia com um olhar um pouco mais duro, e era o que todos nós esperávamos, e tinha que ser, né? Tinha que ser, porque o direito do trabalho, ele é protecionista. O direito do trabalho, ele tem que levar em consideração todo esse nosso histórico, né? A essência do direito do trabalho é equilibrar uma relação que é desigual, né? E isso exige uma sensibilidade do judiciário, de, inclusive, enxergar a realidade do nosso histórico político e social. Uma sensibilidade de ver, por exemplo, uma justa causa de um empregado em plena pandemia, por exemplo, que não vai poder trabalhar. Como que um juiz, por exemplo, do trabalho conseguiria dar uma justa causa, reconhecer uma justa causa por faltas, não abandono de emprego, por faltas habituais, numa temporada agora que não tem creche, que não tem Uber e que não tem absolutamente nada. A mulher, por exemplo, a empregada, que é periférica, que trabalha como empregada doméstica, ela vai chegar, depois que ela pegar um ônibus, ela vai passar por uma rua de periferia deserta. Então, o juiz do trabalho, ele tem que ter esse olhar social para pacificar realmente, não para fazer estatística e julgar processo, mas para pacificar uma relação que é conflituosa, né? Capital e trabalho humano. Eu acho que partiria daí, e eu acho que o juiz se perdeu, a gente está perdendo essa essência. O direito civil, por exemplo, se o juiz ele aplicasse todos esses princípios civilistas que eu falei, processuais civilistas e ambientalistas, ele estaria protegendo muito mais a dignidade do trabalhador do que se ele aplicasse a CLT de forma robótica, né? A interpretação tem que ser feita pelo juiz do trabalho. Se ele não for para interpretar de acordo com tudo isso que a gente fala todos os dias, ou que deveríamos falar, era mais fácil você colocar um robô que aplicaria artigo tal, a conta é X, X e X. Renata? Olha que eu vou te contrariar um pouquinho, doutora Dione. Eu tenho um colega advogado, que eu não vou citar nomes, mas ele é bem atuante aí no direito digital e gosta bastante dessa área tecnológica. Ele fala para mim que o futuro, inclusive, pode ser que tenhamos robôs aí para fazer alguns julgamentos, viu? Isso me preocupa bastante, porque onde fica a nossa função social nisso? Por isso que nós não podemos perder isso, né? Eu acho que mais que nunca a gente tem que resgatar toda essa história do direito do trabalho escravo. Quando a gente for tratar de assédio, a gente tem que lembrar toda essa tendência cultural que nós temos de violar direitos, de desrespeitar a mulher. Eu acho que a gente tem que começar a resgatar uma herança histórica que não é das melhores, para que o direito realmente alcance o seu fim, que é a pacificação social, né? Com certeza. Eu li uma reportagem de Renata aqui, grandes escritórios estão comprando aí sistemas de inteligência artificial e substituindo por colegas para peticionar, então, assim, isso infelizmente está acontecendo, né, e aí a doutora Dione toca na ferida, assim. Doutora Dione, posso só fazer mais uma pergunta aqui, que tem uma pergunta que fala sobre Covid na relação de emprego. A senhora falou no decorrer do seu bate-papo sobre risco de dano, né? Aí a pergunta é, como compatibilizar o risco de dano, aí deu o exemplo da seringa, por exemplo, né, do HIV, como compatibilizar o risco de dano com outras previsões de reparação ou de compensação, que é os adicionais de periculosidade, insalubridade, penosidade, como compatibilizar essa reparação de dano extra patrimonial, de um risco de dano com essas outras, entre aspas, né, com essas outras compensações por um ambiente insalubre ou perigoso?
Então, eu não lembro qual foi a autora que eu pesquisei uma vez, e ela falou que o ideal seria, né, quando a gente fala em trabalho saudável, trabalho decente, com trabalho seguro, é que o pagamento desses adicionais, eles não são suficientes para realmente reparar o dano que é feito na saúde desse empregado ao longo do período do contrato de trabalho. O ideal seria que se buscasse fazer com que o trabalho fosse o mais salubre possível, para que não precisasse pagar esses adicionais. Entende? Então, essa é a construção de um trabalho decente. Não importa pagar 20%, 30% e acabar com a saúde do trabalhador, né? A gente não... Se a preocupação é não fazer do trabalho a mercadoria, nós temos uma preocupação um pouco mais urgente, que é de não fazer do empregado a própria mercadoria, o próprio meio de se alcançar o fim da empresa. Então, eu acho que não dá para compatibilizar. O que tem que ser buscado é um ambiente de trabalho saudável, mas que isso não depende de nós, por exemplo, advogados, isso depende da sociedade como um todo. E, de acordo com essa responsabilidade civil, você poderia construir, além do pedido de insalubridade, por exemplo, você poderia fazer essa construção da reparação, né? Se você conseguir achar ali, naquele caso concreto, a violação desses direitos. Porque o fato, por exemplo, de você fornecer equipamento individual, né, de proteção, não significa que você não esteja causando outros danos. Então, o pagamento desses adicionais não exime a reparação de danos quando eles ocorreram na relação de trabalho. Doutora Renata, eu posso fazer uma pergunta à doutora Johnny? Claro que pode. Doutora Johnny, tudo bem? Fica à vontade, Jorge. Obrigado, querida. Só não, fica à vontade, mas nem tanto, tá? Esse aqui é o problema, não me diz para ficar à vontade. Você esquece que eu sou carioca, mulher. Seguinte, doutora Johnny, eu vi a senhora falando ainda há pouco sobre a questão... a minha filha, licença, só um pouquinho, gente. A minha filha está fazendo aula, né? A gente está em pandemia. E ela acabou de me falar que eu estou logada com o login dela. Tá sim. Então é Dione, a mãe da Anelisa. Tá a Anelisa Almeida e Fernandes, mas tudo bem, a gente sabe que a senhora. A gente entende. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. A questão dos robôs, né? E o Ricardo falou sobre a existência de robôs substituindo colegas e a possibilidade de robôs substituindo julgadores. Não? Existe dentro da advocacia de massa, sempre houve dentro da advocacia de massa uma padronização de textos, né? Uma padronização de petições, sempre houve. Não? Isso desde que mundo é mundo, desde que começou a se utilizar computadores para redigir petições, que se tem. Isso eu falo desde 87. Tá? Quando eu comecei minha prática jurídica, já tinha isso. Tinha uns formatos já, a gente encaixava as partes, e você fazia execuções, então tinha aquele formato de petição, tinha busca e apreensão, aquele formato de busca e apreensão. Pedido de falência, aquele pedido de falência tinha as lacuninhas para preencher. Você botava no formato, a petição saía pronta. Então, mas a questão dos julgadores, né, eu acho que não vinga por conta das particularidades dos casos. Mesmo que nós tivéssemos um sistema positivista extremo, e que houvesse o seguimento da lei nua e crua, do texto frio da lei, sem nenhuma possibilidade de interpretação ou do convencimento pessoal do juiz, o que fosse, mesmo assim, nesse sistema tão estrito, eu acho que os robôs para os julgadores, isso não mesmo assim não caberia.
Tá? Essa prática de usar robôs e tudo vem dos Estados Unidos, né? Em que eles têm um sistema diferente do nosso. O sistema deles é de common law, o nosso romano-germânico. O sistema deles, eles atendem menos para a lei, eles se baseiam mais em precedentes. Então, eles fazem uma pesquisa de precedentes e aplicam os precedentes àquele caso. E o juiz segue aquele precedente dos julgados. Então, talvez nisso. Mas uma coisa que me chama mais atenção não seria nem dentro da dignidade do trabalho, da advocacia em si, eu acho que não está nem na questão dos robôs substituindo, eventualmente, advogados, e nem na tentativa de substituir juízes por robôs, mas nos correspondentes, nos audiencistas, naqueles colegas que estão ali só para protocolar a petição, que não se protocola mais, né, que é tudo eletrônico, fazendo um trabalho que antigamente, na grande parte dos atos, né, eram praticados por estagiários, quando eu estava começando, nas audiências. Né? Então, isso sim feriria a dignidade da advocacia, feriria a dignidade do profissional ali, recebendo 10, 20, 30 reais para fazer uma audiência. Isso eu não consigo entender, como advogado, como isso pode ser cabível, né, num cenário como o nosso. Talvez isso seja um grande sintoma, um grande reflexo da explosão de cursos jurídicos e da explosão do número de profissionais que nós temos. A OAB sempre dizendo que cursos não poderiam ser abertos, que não tinham capacidade técnica para abrir novos cursos, e o MEC sempre abrindo novos cursos, autorizando, e o exame de ordem, lá em 94, surgiu por conta disso. Eu me lembro da discussão para colocar o Estatuto de 94, que houve isso. Mas eu acho que esse ponto desses audiencistas, especialmente os audiencistas, que não sabem de nada, que a gente paraquedas ali, recebe 30 reais para dizer que não tem acordo e depois vai embora. Como é que a senhora vê essa situação? Eu acho que eu concordo com você em tudo. Vamos lá. Primeiro, eu acho que não tem como um robô julgar um processo, uma ação que tem tantas individualidades, tantas subjetividades, e é em razão disso que, por exemplo, esses artigos da CLT, eles são inconstitucionais, porque não tem como a lei, né, ela prevê todas as possibilidades, se tratando de relação humana, de relação de trabalho, não tem como o legislador prever todas as hipóteses de danos e tabelar, e é em razão disso que não tem como uma ação que é tão peculiar e depende de tantas outras coisas. A minha relação de trabalho com o Ricardo, por exemplo, se for um empregador, não vai ser a mesma que a Renata como empregada, que não vai ser a sua, e é em razão disso que não dá para um robô julgar essas ações. Com relação aos audiencistas, eu acho que há uma exploração, né, por parte dos audiencistas, mas que também eles não estão preocupados com isso, porque eles vão lá e fazem 10, 15, 20. Há um desrespeito enorme, a gente está falando e acaba se culpando de não fazer toda essa construção na petição inicial para salvaguardar os interesses do nosso cliente, mas quando você coloca uma ação na mão de um audiencista, você está jogando toda essa construção para o vento, e você não sabe o que pode vir. Né? Como que um audiencista, ele se preparou, ele não teve contato nenhum com o processo, ele não teve contato nenhum com o cliente, em razão dele ficar ali, eu já vi pegando o processo na porta, né, audiencista e preposto na porta da sala de audiência. Desrespeitoso com a advocacia, desrespeitoso com o próprio profissional que faz essas audiências a 30 reais, desrespeitoso com a advocacia, porque você não consegue competir, né? Os seus honorários não conseguem competir com a menina que faz a 30 reais. E desrespeitoso com o próprio direito, né? Direito do trabalho, com a essência do direito do trabalho, que busca uma maior proteção, uma maior igualdade de oportunidades, de direitos e de vida digna. Eu vejo com muito...
sem desrespeitar o colega que faz a audiência, eu acho que é desrespeitoso com a advocacia, e eu acho que a OAB, ela deveria ser um pouco mais enérgica, porque a gente fala tanto em captação de clientela, em infração ética por não cumprir tabela de honorários, por exemplo, e isso acontece na Barra Funda, em outros fóruns, a vista grossa, todo mundo vê. Obrigado, doutora Dione. Doutora Renata, boa noite, doutora Dione. Posso fazer uma intervenção? Pode ser? Claro, Marta, fica à vontade. Então, doutora Dione, essa construção de poder judiciário, de princípios e normas e tudo mais, são lindas, maravilhosas. Eu sempre tive meu trabalho voltado a esses princípios, levando ao legislador não só cópias de petição, mas o direito fundamental, embasado em Constituição Federal, nas leis e tudo mais. Então, são 25 anos, mas o que eu tenho visto no direito do trabalho? Os juízes acabaram se perdendo, eles não estão mais voltados para o lado social, a função social do contrato de trabalho. Eu já vi muitas sentenças, hoje eu atuo pouco, mas sentenças totalmente voltadas só mesmo a interpretação da lei e do fato. E isso me causa, assim, muita tristeza, porque é uma distorção verdadeira do direito. Agora, em tempo de pandemia, para vocês terem uma ideia, eu ingressei com 3 ações contra o mesmo espólio, que eram empregados domésticos de uma senhora que faleceu no começo do ano. Ela tinha uma curadora, a curadora faleceu, isso tudo foi parar no judiciário, todos os bens dela foram trancados, as pessoas ficaram mais de 10 meses sem receber salário e, pelo contrário, desembolsando dinheiro para a sobrevivência dessa senhora que acabou falecendo em janeiro. O que aconteceu nas 3 ações? Todas elas eram para o começo do ano, todas elas foram remarcadas. A informação no espólio foi jogada a informação dos processos trabalhistas, e eu tive o cuidado de informar isso porque o inventariante tem 92 anos, não tem herdeiros. Os demais herdeiros são todos estrangeiros e moram na Holanda, todos com idade acima de 70 anos. O juiz trabalhista me disse, habilite o crédito em ação autônoma. Eu não tenho crédito. Então, eu peticionei aos juízes trabalhistas 3 varas diferentes, fazendo essa informação e pedindo ao menos que se fizesse uma informação ao juízo cível para não se liberar o inventário enquanto houvesse essa pendência, em caráter extraordinário devido à pandemia. Então, eu tive 3 respostas diferentes. Uma audiência inicial que vai ser sexta-feira. A outra, não posso fazer nada porque não existe ainda o crédito. E a outra, uma contestação da parte negando o vínculo. Então, tudo isso era uma coisa muito fácil de ser resolvida, porque você não causa nenhum prejuízo à parte, o dinheiro está lá. Se não for procedente à ação, devolva-se para a parte. Se for procedente à ação, eu ganho uma etapa e favoreço quem está desfavorecido, porque essas pessoas estão realmente passando fome. Mas essa sensibilidade toda, eu acredito que nos dias de hoje não tem atingido o Poder Judiciário. Então, eu gostaria de saber como que a senhora se sente quanto a essa questão da função social do direito do trabalho na sociedade no Brasil, especialmente nessa ocasião de pandemia. Eu poderia falar que é frustrada, inicialmente, mas frustrada, mas eu acho que a gente ainda pode reconstruir tudo isso que foi perdido. Acho que a senhora foi muito feliz quando falou que o juiz se perdeu. Se perdeu porque nós não tivemos, inclusive, na faculdade, uma educação que ensinasse a essência do direito do trabalho. Na graduação também, a gente só aprende a ver os artigos. Mudou aquele artigo, revogou, colocou um outro, você segue, você muda tudo, desconstrói o que você não construiu e segue para o novo texto que está em vigência. Isso é feito, de uma certa forma, de propósito. Se você olhar bem,
A faculdade de Direito começa na graduação. A faculdade de Direito, ela trata o direito do trabalho como algo, uma matéria de segunda importância. Se você vai na faculdade, na biblioteca da faculdade, por exemplo, você vê 500 livros de direito civil, trocentos disso, de penal, de medicina legal, e você vê 6 obras de direito do trabalho. Então, isso é de propósito. A sociedade, ela reconheceu a dignidade do trabalhador, mas ela nega valor. Quando você vê uma sentença de R$2.000 de danos extrapatrimoniais na Justiça do Trabalho, você está falando, você trabalhador, você tem dignidade. Você tem, só que ela não tem valor nenhum para mim, como Estado. E isso é uma herança que nós temos. Desse trabalho escravo, de uma faculdade que não ensina direito do trabalho na essência. A própria justiça trata o direito do trabalhador como se fosse algo de segunda importância. Os nossos colegas que não militam na trabalhista também acham que o advogado trabalhista é um advogado, é de justicinha. Então, tudo isso tem que ser revisto. E quando eu, por exemplo, escolhi falar sobre danos extrapatrimoniais, é exatamente isso. É essa revolta de ganhar e não levar. Você ganha dano extrapatrimonial de R$2.000, você leva. E a senhora sabe que a Justiça do Trabalho é uma das áreas piores para se militar, porque você entra numa audiência que é uma caixinha de surpresa. Se você não tem conhecimento da lei, você passa vergonha. E aquilo é constrangedor. Eu já cansei de assistir audiências de colegas não preparados, e os juízes fazem questão, parece que é um gosto que eles têm de humilhar o colega na audiência, e falar só em artigos e tudo mais, ou então de contraditar as perguntas, e falar, o senhor não leu a petição, coisa desse gênero. Então, é muito difícil atuar. Então, para atuar na Justiça do Trabalho, você tem que ter expertise, tem que ter um brilhantismo e uma dinâmica toda especial, e ela te prepara para as outras áreas. Pelo menos é o que eu acho. E mais, Maria Luísa, eu acho que assim, veja, a gente gosta, eu sou apaixonada pelo direito do trabalho, eu falo, eu tenho amor bandido, direito do trabalho, e eu acho que a gente é responsável de tentar fazer, sabe, colocar o desfibrilador nesse direito, para que ele não morra, e academicamente a gente pode fazer isso, na petição a gente pode tentar ressuscitar, isso aí que está no último suspiro, realmente, está no último suspiro, e cabe a nós não deixar que isso aconteça, porque o direito do trabalho, ele é essencial para que a gente realmente viva uma democracia. Doutora Johnny, entende? Essa questão do direito do trabalho, esse preconceito, né, com o direito do trabalho, né, ele parte já da faculdade, né, dos professores, porque ele tem um caráter cultural, e os próprios juízes do trabalho se encarregam em ajudar a reforçar isso, né, maltratando o quê? O advogado trabalhista. A última pá de cal, né? É a última pá de cal que eles jogam na audiência. O próprio magistrado se encarrega em, com perdão uma palavra, esculhambar, né, o trabalho do colega advogado, tratando como um advogado de segunda categoria. Por quê? Porque milita numa área de segunda categoria. Ele é um juiz federal especializado, né? Ele é juiz federal especializado. Mas o advogado trabalhista que trabalha ali junto com ele, que constrói com ele a sentença, os juízes se esquecem que o advogado constrói a sentença com eles, né? O juiz não tira a sentença do nada, ele escolhe uma tese e aplica. Mas olha só, você falou milita numa justiça, num direito de segunda categoria, e tem essa construção, essa visão, que é uma herança cultural, porque defende direito de pobre, de trabalhador, que antes era o negro o escravo. Sim. E é por isso que tem essa dificuldade da gente não conceber como
dever de indenizar quem coloca uma empregada doméstica para trabalhar em plena pandemia. Eu digo um pouco mais. Nós temos hoje a manifestação dos motoboys, né? Por melhores condições de trabalho. Esses motoboys são obrigados a criar microempresa individual para poder ter alguma relação contratual com as empresas de transporte, né? de alimentação, os aplicativos. Ou seja, e as pessoas, quando veem os motoboys protestando por uma condição mínima de trabalho, né, reclamam. Tipo assim, o que eles estão reclamando? Eles têm trabalho, eles têm o que trabalhar. Isso é a nova escravidão. Isso é uma nova escravidão. Isso é. O motoboy, ele virou escravo. Ele é o indesejado no trânsito. Ele não pode reclamar de nada. Ele tem que se dar por satisfeito da miséria que ganha, exposto a um risco extremo todo dia, né? E sequer lhe é reconhecida uma individualidade humana, né? Ele briga por dignidade, mas não se lhe reconhece essa dignidade. Ou seja, esse é o momento da discussão da escravidão do momento, do Covid. A escravidão do Covid é o motoboy. Sim, te falo mais. Eu vi alguma reportagem, eu não sei onde foi, que um motoboy de Uber falou: você não sabe o quanto é dolorido você entregar comida quente quando você está com fome. Meu Deus. Horrível. Entende? E aí tem toda uma construção, né, acadêmica, na maioria das vezes, que isso não é trabalho, que isso não é emprego. Não é emprego, e aí você não garante dignidade nenhuma a esse trabalhador, e aí você esquece que emprego, trabalho, não necessariamente não precisa ser emprego, e tem que garantir as condições mínimas de dignidade. Sim. A sensação... E aí é um outro ponto. E é por isso que a educação de qualidade é para rico no Brasil. É para pobre, não, porque não é do interesse do rico fazer essa construção de raciocínio. E é por isso que a educação de qualidade não é para pobre. Estudar é um ato de revolução quando você é pobre. Sim. O estudo liberta. O estudo liberta. Eu estava hoje num grupo de discussão com uns amigos e eles me passaram um quadro em que 12 grupos de empresas dominam toda a cadeia de produção e distribuição de comida no mundo. De comida e de bens de higiene em geral. São 12 grupos no mundo. Aí você pensa, é por isso que você tem bilionários. O bilionário é uma distorção do sistema. Por quê? O dinheiro é o mesmo. Se você concentra tudo numa pessoa aqui, é porque está faltando nos outros. O dinheiro é o mesmo. É como se nós tivéssemos a mesma quantidade de água. Aliás, nós temos sempre a mesma quantidade de água no planeta. Se todo mundo, se poucos tiverem toda aquela água ali, outros vão passar sede. A mesma coisa é o dinheiro. Se você concentra todo o dinheiro em poucas famílias, outras famílias ficarão sem nada. Então, o que acontece? Você precisa da democratização dos meios de produção. Poder gerar riqueza. E não necessariamente na questão do trabalho. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além, como advogado, de fazer lembrar diuturnamente quem decide, que são os juízes, que ele é Estado e que ele está ali para salvaguardar o respeito à dignidade do trabalhador. Entende? Dione, você acha mesmo que ele está ali para isso? Não, o papel dele é esse. Ele está ali para isso. Ele não está ali para isso. Ele não está, mas enquanto tiver advogados combativos, ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que fazer isso. Por exemplo, vamos lá, ó, esse artigo que está sendo para ser julgado constitucional ou não, está rolando ainda. As petições iniciais têm que lembrar o juiz o papel da reparação de danos, por exemplo, e tem que lembrar que, mesmo com a sucumbência, aumenta-se de 10 mil, o assunto discriminação, assédio, danos extrapatrimoniais, são os mais recorrentes, de acordo com os relatórios do TST. Em 2017, salvo engano, foram 48 mil ações que tinha como esse assunto.
danos, assédio, discriminação. Em 2018, de 48 foi para 58, aumentou quase 10 mil ações, mesmo com a reforma trabalhista, que segurou um pouco em relação à sucumbência. Até outubro do ano passado, foram 69 mil ações distribuídas. Só sobre esse tema. Só sobre esse tema. Isso demonstra que não existe trabalho decente no Brasil e que os valores de reparação de danos que esse juiz vem fixando não vem promovendo o trabalho decente, que é um dever do empregado, do empregador, que é um dever do Estado para com a sociedade. Eu acho que quando você faz toda essa construção de princípio, faz o judiciário fazer todo esse percurso que ele não faz, e deixar claro que você não vai mais aceitar essa decisão simplista e inútil de falar que é 2.000, porque é 2.000, que é 3.000, porque é 3.000, e pronto, a gente está colaborando para que isso seja. Eu também acho, o juiz não está lá para isso, mas esse é o papel dele, é o dever dele enquanto Estado. E nós, advogados combativos, nós temos que lembrá-lo disso. Johnny, a crise... Não, eu acho legal o gancho que você puxou, que eu acho que não é só na Justiça do Trabalho que o hipossuficiente está sendo aviltado pelas decisões judiciais, né? Eu participei aí agora há pouco de uma sustentação oral, uma relação de consumo, e o que a gente vem observando também que o consumidor, que é uma outra parte bem frágil na relação, né? A gente está falando de empresas, de corporações, o Jorge citou aí as grandes empresas, grandes corporações que controlam o capital. A gente tem percebido que as decisões judiciais elas têm sido no sentido de manter, né, o privilégio desses grupos, dessas empresas, e a parte hipossuficiente vem dia a dia sofrendo aí a relativização dos seus direitos. Né? Seus direitos deixam de ser... Oi. Esses princípios, eles são todos que pode e deve ser usado nas relações de consumo. Eu lembro quando eu comecei a advogar, há pouco tempo, porque eu sou muito jovem, os valores das indenizações eram muito maiores. A impressão que dá, tem que olhar se o doutor Celso só saiu, a impressão que dá é que os bancos têm o judiciário no bolso. E aí eles começaram com indenizações de R$2.000, R$3.000 para desestimular o ajuizamento das ações. É um mero aborrecimento, isso seja em relação ao trabalho, e aí se você constrói uma inicial falando que não cabe mais nessa responsabilidade civil desse século, não cabe mais você exigir consequência de dano para você condenar a reparar, e quando você fala que a gente tem que deixar de ser uma justiça que exige consequência, mas a gente tem que começar a ser uma justiça que analisa conduta, falta de cumprir os mandamentos, o manual do Código de Ética, por exemplo, eu acho que a gente consegue, pelo menos, fazer com que o Tribunal Superior se posicione. Então, fala assim, não, realmente, eu não aplico esses princípios, para mim, eles não servem, e é mero aborrecimento. E aí você vai tentar a justiça no céu, na lua, mas não no judiciário, né? A questão, Johnny, é que eles se resguardam no argumento que é covarde de que uma indenização superior a isso geraria um enriquecimento sem causa. Ou então que a condição econômica da parte é tal que aquele tipo de indenização já lhe é suficiente. Ou seja, ele bota o quantum da indenização de acordo com a capacidade financeira da parte que vai receber. Mas não pode. Eu sei que não pode, mas eles fazem. A gente tem que construir, na petição inicial, você tem que fazer ele se manifestar. Eu quero saber quais são os elementos balizadores desse valor. Eu não aceito mais só o valor. Eu quero saber qual foi o seu percurso, qual o princípio que você aplicou aqui, principalmente quando a gente sabe
que eles usam exatamente isso. Tá com preguiça, mero aborrecimento, eu não posso enriquecer sem causa. E aí eu fico um pouco mais emborrecida e falo, não pode enriquecer, enriquece para você ver se vai ter esse problema novamente com relação a essa empresa. E uma das dicas para a gente conseguir um valor maior, eu acho que de acordo com a minha pesquisa, é a gente fazer uma pesquisa de quem é esse empregador, de quem é esse fornecedor que viola direitos de consumidor e direitos do empregado, e colocar na petição a capivara da empresa, a capivara da reclamada e a capivara da fornecedora, no caso de Código de Defesa do Consumidor. Porque aí você consegue comprovar excelência. Olha só, nesses autos, essa empresa foi condenada a 5 mil, e no meu processo, ela voltou a reincidir, ela voltou a violar direitos. Isso significa que nessas decisões anteriores, esse valor já não foi o suficiente. Então, na minha, tem que ser um valor maior. Johnny, desculpa, doutor Jorge, quando eu comentei, eu não lembro se eu me expressei mal, mas eu não estava falando do Poder Judiciário, e sim dos escritórios, que estavam utilizando da inteligência artificial não só para compilar determinadas teses, mas também, esse gancho que a doutora Dione falou agora, desses julgados novos. Então, a inteligência artificial vem desde montar uma determinada defesa, uma determinada inicial, mas direcionar para algum determinado tipo de julgado para aquele assunto, né? E aí sim substituindo alguns colegas, né? E aí foi nesse sentido, eu não estava falando do Poder Judiciário, que eu também concordo, e tanto o doutor Jorge quanto a doutora Dione já se manifestaram que não seria o caso, precisa de um ser humano, sim, a gente tem que acreditar que tem um ser humano que um dia vai ler alguma coisa que a gente escreveu, né? Não precisa de um ser humano, Ricardo, precisa de um juiz. Tem que ter fé. Por acaso é ser humano, né? Por acaso é ser humano, né? Não, ele não tem empatia. Não precisa necessariamente ser ser humano, eu também concordo, só que Mas não seja um juiz. E que não seja preso em operação da Polícia Federal, né? Aí já é outro detalhe. Entendeu? A falta de empatia no dia a dia é absurda, a falta de empatia. Desculpa. Eu não quero flutuar na utopia de te esperar um ser humano numa sala de audiência. Basta que ele seja um juiz. Já cumpre o papel. A doutora Dione desenhou para a gente um cenário, e a doutora que falou, a doutora Marta, eu acho que é o desrespeito, né? A impressão é que ele se destaca daquela relação de trabalho. Ele parece que ele não faz parte, ele tá muito acima. Quer dizer, só o posicionamento dele na sala já é constrangedor, que ele fica, eu estou falando do juiz, fica acima, olhando de forma equidistante, e a falta de empatia, de não conseguir enxergar o que é uma relação de trabalho. Eu tenho certeza que são pessoas estudiosas, que merecem ter aquele cargo, que merecem ter aquele trabalho, mas a questão empatia é zero, seja com o advogado, seja especialmente com a parte, né? E aí fica difícil a gente acreditar. Tem que batalhar, mas é difícil acreditar. Né? O Ezequias trouxe aqui uma pergunta sobre a precarização da terceirização. Tem muito a ver com os motoboys, né? Quer dizer, vamos pejotizar todo mundo, porque não tem relação de emprego, e cada um faz o seu trabalho, meritocracia. A pejotização é uma maneira de anular a lei trabalhista, assim como esses valores ridículos de indenização em relações de consumo, é uma maneira de anular e desestimular a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O próprio Estado desestimula a aplicação da lei que ele mesmo produz. Estimula, inclusive, o trabalho do advogado, né? Porque você vai entrar, por exemplo, eu estou com um monte de prazo, vou fazer uma petição que vai dar R$2.000 de indenização para ganhar 600. É uma forma. Então, assim, há toda uma construção... Está cobrando 30%, menina? Você está cobrando 30%? É tabela, por que você cobra 50%? Olha. Escuta rápido. Eu não estou escutando. Mas é verdade, toda isso é tudo muito bem pensado. Falando assim, a reforma trabalhista foi mal feita, cada bola fora. Imagina tabelar dano moral, essa patrimonial de acordo com o salário, colocar empregado hipersuficiente, sendo que empregado não pode ser hipersuficiente, ainda
ainda que ele ganhe 500 mil reais, colocar serviço intermitente que garante emprego, mas não garante salário. Sim. Isso não esquecer, por exemplo, de colocar como danos extrapatrimoniais situações corriqueiras no ambiente de trabalho, né? Racismo, discriminação por orientação sexual, e depois colocaram lá mais umas aberrações na reforma trabalhista, excluir o dano ricochete, falar que aquele título dos danos extrapatrimoniais só são aplicados àqueles danos, sendo que a gente sabe que a Constituição, o diálogo das fontes, o direito civil, e tudo isso não foi feito por relaxo ou por pressa, foi feito realmente pensado para tirar o último fôlego, o último suspiro do direito e negar acesso ao judiciário, por exemplo, à ampla justiça, colocando a sucumbência. O empregado ele não tem o dever, nem eu como advogada tenho o dever de saber qual é a porcentagem da periculosidade. Na dúvida, muitos advogados ou menos combativos deixaram de pedir esses direitos, deixou de pedir danos extrapatrimoniais com medo da sucumbência. Então, é uma construção realmente para acabar com o último fôlego do direito do pobre e do trabalhador. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu acho também a questão do posicionamento dos juízes, porque eles se sentem verdadeiros deuses quando eles entram na sala. Quando você pega um profissional menos preparado, você tem essa convicção quando você assiste uma audiência. Por quê? Porque o advogado tem que ser combativo, como a senhora está falando. A gente não pode só acatar o que ele está dizendo. Ele tem que agir educadamente, mas ele tem que colocar o ponto de vista dele. Ele não pode se conformar com decisões, é assim porque é assim e tem que ser dessa forma. No final do ano, tinha uma audiência de conciliação que foi chamado, chego lá, o escrevente, ele instaura a reunião, ele fala assim: então, tá bom, depois o juiz vai dar a sentença. Eu falei assim: moço, nós viemos aqui só para homologar. Não, mas o juiz não vai fazer isso hoje. Eu falei assim: como que não? Chama o juiz aqui. Aí todo mundo abriu o olhão assim, eu falei: chama o juiz, porque meu cliente é idoso, está esperando há 3 meses para receber um dinheiro que está parado e ele vai ter que dar a sentença. Mas, doutora, vai entrar em recesso, o juiz não vai fazer nada. Eu falei: chama o juiz aqui. Conversei com o juiz. No dia de recesso, um dia antes, ele colocou lá na publicação dele a sentença, homologou, pagaram o funcionário e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de você colocar o seu ponto de vista e o direito do seu cliente. Você não pode deixar passar, porque se você deixa passar, quanto mais você deixa passar, mais os juízes têm poder e mais você fica com o direito do seu cliente. Não, corretíssima, mas eu acho que nós, advogados, nós contribuímos para que essa decisão aparecesse como mero aborrecimento ou só justificada no enriquecimento sem causa, porque nós também não fizemos uma petição, eu também não tinha feito, para construir, para fazer quem analisa fazer todo esse percurso. Eu acho que nós também, no dia a dia, a gente contribui para, né? Eu tenho pressa, estou com pouco tempo, e eu também vou lá advogar igual robô, eu vou peticionar igual robô, né? Horas extras, X, vale alimentação, e eu também acabo esquecendo dos danos extrapatrimoniais, né? A gente regride e volta a querer só o que é patrimonial, o que está lá na convenção, e esquece do restante, que é o que realmente tem a possibilidade de construir com uma democracia. É estranho isso. Sim, eu acho que a gente tem que levar esse debate sempre mais além, inclusive trazendo para os novos advogados essa ideia de ser mais combativo, né? Porque, como a doutora Johnny acabou de falar, às vezes a gente vem tão automático fazendo ali as coisas, padronizando, focando só no que é processual, e a gente não olha com outros olhos realmente ali as funções sociais e os direitos dos nossos clientes. E automaticamente, pegando também o gancho que a Marta falou do juiz aí que
que deixou o escrevente na sala e saiu para a sala dele e o escrevente vai tocando as coisas, muitas vezes a gente tem as nossas próprias prerrogativas violadas, o doutor Jorge tá online, pode até falar melhor, e a gente não sabe que é uma violação de prerrogativas, porque o próprio magistrado nos impossibilita de fazer alguns atos processuais e a gente acaba achando que é normal, não é, doutor Jorge? Os colegas, primeiro eles têm receio, né, com a figura do juiz, da autoridade que emana da figura do juiz. Se esquece do artigo 6º do Estatuto, né, que não há nem hierarquia, nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Devem esses três se tratar com respeito e o decoro do cargo, né, da função em si. Mas nunca que um juiz é superior a um advogado. Ele cumpre uma função. Ele é um servidor público. Ele não vai cumprir o ato, ele não tem justificativa para cumprir o ato, ele está prevaricando. Sim. Ele está prevaricando. Ele diz na sua cara que ele não vai fazer, chama a polícia. Dá voz de prisão no juiz, chama a polícia e carrega. No dia que começarem a fazer isso, os juízes tomam vergonha na cara. No dia que os promotores começarem a ser responsabilizados pessoalmente pelos erros que cometem, com denúncias infundadas, entendeu? Que carregam a vida de uma pessoa durante vários anos, até que o cara consegue provar que é inocente, ele já teve toda uma reprovação da sociedade sobre o seu nome e todas as consequências ruins sobre isso. No dia que os promotores foram responsáveis pessoalmente sobre isso, os promotores pararão de fazer erros. Mas nós advogados, nós cortamos na pele. Eu digo isso porque eu sou o adjunto da Comissão de Ética e Disciplina de Santo Amaro. Né, já fui do TED na gestão anterior. Nós cortamos na carne. Fez errado, você é punido. Fez, ou vai ser censurado, vai ser suspenso, vai ser excluído. Nós não temos esse problema. Agora, vai entrar com uma representação contra um membro do MP? Vai entrar com uma representação contra um magistrado? O Spiter Corpus que eles têm lá. É horrível. Certíssimo, certíssimo. Horrível. O que eu acho é que agora, né, que nós passamos esses anos por essa diminuição dessa proteção do trabalhador e do consumidor, e o judiciário fez com que isso acontecesse. Agora que nós vimos trabalho doméstico sendo essencial em plena pandemia, nós vimos uma mulher sendo algemada para não sair do emprego, chamado de negra fujona. Nós precisamos do STF falar que homossexual pode doar sangue. Eu acho que está mais que claro que nós temos que deixar muito óbvio nas petições iniciais daqui para frente que nós não vamos mais tolerar decisões judiciais que tratem de danos extrapatrimoniais simplistas e que justifiquem os 2, 3 mil reais na impossibilidade do enriquecimento sem causa. Doutora Joane, todos os advogados deveriam ter uma formação pesada em direitos humanos, porque os tratados que tratam, não, os tratados que tratam ficou horrível, os tratados que versam sobre essa matéria são tratados de direitos humanos. E como a faculdade não liga, né? Não, você percebe que a faculdade ela não ensina nem direitos humanos, nem direito do trabalho. Porque os direitos trabalhistas são direitos sociais, são direitos humanos de terceira geração. De segunda geração. E entendeu? Que é super difícil de ser efetivado. Que é direito de segunda dimensão, né? Não geração, porque não tem essa sequência temporal de dimensão, que é difícil de ser efetivado porque existe uma resistência ideológica, né, daqueles que se aproveitam da situação. E a gente tem que entender que o judiciário, ele é herdeiro dessa classe que tem o privilégio. Uhum. Eu gostaria de ver um juiz analisar os tratados colocados na inicial. Eu adoraria ver se ele ia se dar, o que ele ia fazer com os tratados todos colocados como fundamentação jurídica dos pedidos. Eu fiz uma petição, depois que acabou o meu mestrado, que agora eu estou tranquila, eu fiz uma petição com danos morais, coloquei todas as convenções e pedi para ele se manifestar. Eu não sei o que vai dar, mas eu pedi, eu acho que ele vai extinguir. Não, avisa. Sem julgamento numérico. Avisa o que vai acontecer. Ô, Johnny,
Eu acho que, assim, só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, senão eu vou mandar tirar da sua verba de repasse as horas extras. Já que eu estou falando com a presidente da subseção, eu vou mandar a fatura direto na sua verbinha de repasse. Ô, maldade. Mas eu acho que, é brincadeira à parte, eu acho que parte de nós, dirigentes de ordem, né, fazer com que os novos advogados, os colegas, tenham essa mentalidade de combatividade, né, e que eles possam fazer, de fato, esse papel, né, de contraponto com os magistrados e principalmente estarem preparados para trazer essas teses, né, e refutar cada vez mais que haja essa banalização dos direitos, né, eu não vou falar banalização das indenizações ou qualquer coisa do gênero, eu digo banalização dos direitos realmente, porque é o que a gente vem percebendo aí ao longo dos últimos anos, né, quer seja no direito do trabalho, aí com tentativas sucessivas de supressão ou mitigação desses direitos, como em todo o direito que envolve o hipossuficiente, a gente percebe que cada vez mais a tendência do Estado é relativizar, mitigar e suprimir. Então, nós que somos aí a arma, né, e que somos silenciados também quando se vê uma indenização muito baixa, como você mesmo citou, né, o advogado vai deixar de lado uma indenização por dano moral que vai render 300, 400 reais para partir para uma outra situação. E quem perde é o cidadão. Então, eu acho que a gente tem que fazer realmente esse trabalho de conscientização, esse trabalho de trazer aos novos, a quem está chegando agora, que o direito, além de ser a ferramenta de sustento do advogado, também é a forma dele fazer e exercer a cidadania, né? Fazer com que aquele constituído dele tenha, de fato, esse direito respaldado, resguardado e que a gente possa, pelo menos aí a médio ou longo prazo, fazer com que essa situação volte ao status dos direitos fundamentais de 1988, né? Uma das constituições mais bonitas do mundo e uma das mais utópicas do mundo, né? Então, que ela realmente seja cada vez mais exercida na sua plenitude. Então, para a gente ir terminando aqui, eu vou passar para a Renata, para o Ricardo e para o Ezequias fazerem as considerações finais aqui do nosso evento e depois para você também encerrar aí com as suas considerações. Então, Renata, está com você aí a palavra e depois, na sequência, eu passo para o Ricardo e para o Ezequias. E aí, a nossa querida presidente Dione encerra o nosso evento de hoje fazendo as suas considerações. Então, Renata, está com você a palavra. Obrigada, Fante. De uma maneira geral, sem mais delongas também, acho que o doutor Alexandre Fante pontuou perfeitamente essa questão de preparar melhor os novos advogados, ou até mesmo os advogados com mais experiência e que, de repente, não tem essa visão tão combativa. Eu gosto muito desse tema e eu venho falando sempre que eu posso, em lives, em palestras e até na Comissão de Direito do Trabalho, que a gente tem que se posicionar, né, e a gente tem que se apoiar, né, eu acho que a classe do advogado vinha sendo uma classe muito desunida, e isso precisa mudar, né, em Santo Amaro a gente vê que não é assim, né, em Santo Amaro os colegas são todos unidos, sempre que um precisa do outro, eles estão ali disponíveis a ajudar e a apoiar, mas de uma maneira geral, nem sempre é assim, né, e não pode. A gente teve vários exemplos aí de advogados que tiveram suas prerrogativas violadas, seus direitos humanos violados, e o colega não fez nada, né? O colega não foi ali para efetuar a defesa, para apoiar, para estar do lado, para acompanhar. Então, acho que isso a gente precisa extinguir do nosso direito, da nossa categoria, da nossa classe. E eu quero agradecer aqui a doutora Dione, como sempre, muito prestativa, muito simpática, com um conteúdo, assim, extraordinário para nos passar. O conhecimento que essa mulher tem, vou te falar, pessoal, não vou falar que porque a inveja é feia, mas o conteúdo que ela tem, o conhecimento que ela tem é de uma grandeza que é inexplicável. Doutora Dione, muito obrigada. Doutor Alexandre Fante, obrigada novamente pelo espaço aqui de poder trazer uma palestra tão importante com a presença de uma pessoa tão maravilhosa. Doutor Ezequias, obrigada também pelo convite, doutor Ezequias e doutor Ricardo aí à frente da Comissão da Igualdade Racial.
teve realmente a ideia dessa palestra, me convidou, me pediu o apoio, e eu não poderia deixar de apoiar, porque realmente é um assunto muito relevante. E acho que é isso, Ford. Acho que o Ricardo agora tem mais considerações a fazer. Muito obrigada novamente. Boa noite. Só fazer realmente o registro aqui, para não parecer, de fato, que eu não estava atento a isso. Mas eu faço das palavras do Ricardo as minhas com relação ao trabalho que o Ezequias vem fazendo aí, a atividade que ele tem tido na comissão, é incansável na busca de temas, de assuntos, toda hora em contato comigo, pedindo auxílio, encaminhando projetos. Então, parabenizar o Ezequias aí pelo trabalho incansável que ele vem fazendo na comissão aí da igualdade racial, juntamente com os demais colegas que também estão sempre assíduos e presentes, a Gisele, o próprio Ricardo. Então, até por... Não sei se o Ezequias está com o microfone, eu vou até pular o protocolo aqui, Ricardo, ver se o Ezequias estiver com o microfone aberto, eu vou passar primeira palavra para ele fazer as considerações dele. Então, Ezequias, por favor, está contigo a palavra, depois a gente volta para o Ricardo. Boa noite a todos aí. Eu quero agradecer aí a doutora Dione por ter aceito aí o convite, que afinal, né, Fante, há muito tempo que a subseção Santo Amaro esperava aí a presença dela, o aceito do convite, né, para ela nos abrilhantar aí como foi essa noite aí, com uma magnífica aí palestra, né, onde contamos com a presença de 2 presidentes de subseção, um desembargador ainda, né, e diversos colegas. Ainda registro aqui, a comissão registra o agradecimento da subseção, da pessoa do Alexandre Fante, né, para estabelecer essa parceria aí, né, para a realização aí de eventos que só tem aí a contribuir e engrandecer aí com a classe, né. Foi muito bom. Doutora Dione, você foi muito feliz, hein? Parabéns. Volte sempre e a casa é nossa, viu? Obrigado a você, Ezequias, aí pelo seu trabalho. Está sempre aí nos bastidores, não busca a fama, né, a vaidade, nada disso. Então, realmente, o seu trabalho é puro, sincero e ser registrado aqui por todo o esforço que você tem à frente aí da comissão. Então, Ricardo, está contigo a palavra para as considerações, por favor. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Só para agradecer a diretoria, em especial, Fante, eu não tenho o que falar, você sempre abriu aí o ouvido, o e-mail, as portas para a gente conversar, então agradecer a diretoria aí em seu nome, e agradecer a doutora Dione por ter nos abrilhantado essa noite, e a comissão do Direito do Trabalho por ter nos acompanhado aí nessa jornada. A nossa comissão é uma comissão que é jovem também, mas que é muito atuante, e nós estamos sempre à disposição de qualquer outra comissão para participar de eventos. Nós entendemos que a comissão da promoção da igualdade racial ela conversa com todas as comissões, e então a gente gostaria de continuar esse trabalho, e só agradecer a presença de todos os colegas que participaram, que sempre participam das palestras, e só falar obrigado a Deus aí pela saúde, e obrigado pela palestra. Obrigado, Ricardo. Registrar a presença da Marta Volta, também coordenadora da Escola Superior de Advocacia aqui de Santo Amaro, também sempre presente nas palestras, sempre dando suporte, auxílio. Agradecer a todos os funcionários que têm possibilitado a realização desses eventos e também a participação de todos os colegas coordenadores. Eu estou vendo a Jaqueline aqui, da Comissão de Direito de Família, o próprio Jorge, que também ajudou muito aí no debate, o agradecimento a ele. A doutora Marta Luiz Espanhol, não vamos perder a palestra dela na sexta-feira, também tratando aí de assuntos além da advocacia, de extrema importância. O Rides também presente aqui, sempre atuante, e os demais colegas da subseção que são assíduos aí nos nossos eventos. Então, para encerrar, eu passo a palavra para nossa querida presidente Dione, para que ela faça as considerações e a gente possa encerrar o nosso evento. Então, Dione, está com você a palavra. Ricardo, você foi muito feliz. A Comissão da Igualdade Racial, ela conversa com todas as outras comissões, e ingênuo foi quem achou
quando criou a Comissão da Igualdade Racial na OAB, que fosse uma comissão que seria a senzala, que nós trataríamos somente dos assuntos relacionados ao nosso povo, enquanto a advocacia ocupava os espaços, as mesas de reuniões e os eventos, e que achou que a Comissão da Igualdade Racial ficaria na invisibilidade que a sociedade espera. De fato, não tem como a Comissão da Mulher Advogada não fazer esse recorte racial, não tem como o direito do trabalho esquecer que todo esse caos que nós vivemos de direitos sociais tem uma herança histórica e que está lá no trabalho escravo. Não tem como você falar em crescimento econômico, em progresso social de um país, se isso não tiver, se isso não vir junto com a ascensão do povo negro, com o acesso do povo negro na cidadania. Não tem como a gente pensar em democracia como as mãos todas brancas, magrinhas, sem colocar lá a mão negra, uma mão mais gordinha, uma mão faltando um dedo, porque isso é democracia. A democracia ela só é feita com inclusão. E desse gancho da inclusão, eu tenho certeza absoluta que a OAB Santo Amaro, ela é uma democracia em forma de OAB. Não existe subseção no Estado de São Paulo mais inclusiva, mais respeitosa com as individualidades de cada advogado e com as individualidades do cidadão. E isso é maravilhoso, é por isso que eu me sinto muito em casa. Eu só tenho a agradecer ao Ezequias, a você, Ricardo, a doutora Renata, ao Fante, a Lisandra e toda a diretoria por ser democrática, por ser comprometida, né, com a cidadania e com a advocacia como um todo. E a gente observa isso. O bom da internet é que a gente consegue observar. Nenhuma subseção no estado de São Paulo, e acredito que no Brasil, trabalhou tanto nessa pandemia do que a subseção Santo Amaro, para dar esse suporte para a advocacia como um todo. Eu acho que vocês fazem a diferença, e a advocacia está em muitas boas mãos, na mão da Lisandra e de sua diretoria, com todos os outros advogados, né, que por meio das comissões faz da OAB Santo Amaro essa nação, né, Fante? É isso, obrigada pelo espaço, obrigada pela troca de ideias, pelos conhecimentos que me foram passados. Eu sempre falo que é bate-papo, porque eu não ensino nada, a gente troca ideias e conhecimentos e todo mundo sai um pouquinho melhor como profissional e como ser humano. Boa noite, muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Johnny. Só para corrigir aqui, eu estou achando que hoje é quinta-feira, então a palestra da Marta é amanhã, às 19 horas. A pandemia a gente perde um pouco da noção de tempo, né? Então, corrigindo amanhã, às 19 horas de Brasília, certo? Então, feito essas considerações, muito obrigado e muito boa noite a todos, que fiquem em paz, com saúde e sucesso aí no restante dessa semana. Obrigado. Um abraço.